Quero te atualizar também sobre política fervendo no Flamengo. Para completar, vou falar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, pesquisa com as maiores torcidas do país e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e se puder, comentem, tá bom? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. O Boca Juniors, que pega o Fortaleza logo mais na Bomboneira, vem com um retrospecto ruim diante de brasileiros. Nos últimos 7 jogos em casa contra times daqui, 1 vitória, 5 empates e 1 derrota. Será que o Fortaleza é mais um a bater o Boca? Bora falar também que Hulk completou 9 jogos sem marcar gols com a camisa do Atlético na derrota por 2-0 contra o Peñarol nessa terça-feira. Hulk foi perguntado sobre o tema, mostrou incômodo, mas lembrou que em 2021, ano em que ele foi super bem com a camisa do Galo, chegou a ficar 10 partidas sem marcar. E a saideira do giro de notícias, o Bolívar, tem desempenho muito ruim em território brasileiro. São 16 jogos com 14 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Única vitória contra o Atlético Paranaense e único empate contra o Flamengo. É bem verdade que esse Bolívar de hoje é um Bolívar bem mais forte do que em outros tempos. Bora falar agora sobre as maiores torcidas do Brasil. CNN/Itatiaia/Quest fizeram uma pesquisa ouvindo mais de 6.373 pessoas espalhadas por 278 cidades. E essa pesquisa, cujo nível de confiabilidade é de 95%, aponta o Flamengo na primeira colocação. Vale a lembrança de que não é a primeira vez que a CNN faz essa pesquisa. Então eu vou trazer os números atualizados na comparação com a anterior. O Flamengo já era o primeiro e subiu de 24% para 25% dos entrevistados. Já o Corinthians, segundo colocado na lista de maiores torcidas do país, tinha 18%, caiu para 17%. Na terceira colocação, o Palmeiras, que subiu de 9% para 10%, ele está um pouquinho à frente do São Paulo, que é o quarto, tinha 8%, subiu para 9%. Quinta colocação do Vasco da Gama, saiu de 4% para 5%, ou seja, dos 5 primeiros colocados, todos ganharam 1%, apenas o Corinthians que viu esse 1% desperdiçado. E você? Confia em pesquisas? Gosta desse tipo de levantamento? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa e se você concorda com essa primeira a quinta colocações. Quem sabe num vídeo próximo eu faço algo só relacionado a torcidas. Quero entender o que vocês pensam sobre esse tipo de conteúdo para fazer um vídeo específico sobre o tema, beleza? Bora de notícia exclusiva. Quero contar que Lianco, zagueiro de 27 anos de idade, está na mira de 2 clubes de São Paulo e 1 do Rio de Janeiro. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao atleta, que ainda tem seus direitos econômicos presos ao Southampton da Inglaterra. Ele decidiu que não voltará para o Southampton. Esteve nessa temporada emprestado para o Al Garrafa, titular absoluto no Catar, embora tenha vivido um momento de dificuldade. No fim do mês de setembro, ele foi expulso depois de dar um tapa em um jogador do Al Saad, que é o time do príncipe lá do Catar. Diante disso, ele acabou ficando suspenso entre o fim do mês de setembro, 28 de setembro a 24 de fevereiro. Ainda assim, quando voltou, retomou a condição de titular, 15 partidas, 2 gols e 1 assistência. O Al Garrafa tenta comprá-lo do Southampton, mas o Lianco entende que a volta ao Brasil seria o cenário mais interessante e esses clubes de São Paulo e outro do Rio, que não tiveram suas identidades reveladas, são hoje as prioridades para o defensor. Por sinal, vai ter dificuldade, não vai ser capaz de exigir grandes compensações financeiras por agora, até porque o contrato do Lianco se encerra em 1 ano. Se não vendê-lo agora em julho, o Southampton vai correr enorme risco de ver o Lianco acertar um pré-contrato em janeiro do ano que vem, deixando o clube inglês de graça. É a última chance de o Southampton fazer dinheiro com o defensor brasileiro. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Que assegura o segundo lugar com uma vitória diante dos peruanos. Para completar, o Flamengo viu o Palestino empatar com o Milionários na noite dessa terça-feira. Se o Palestino tivesse vencido, o Flamengo obrigatoriamente precisaria vencer o Bolívar para não ser eliminado. Com esse empate, o Flamengo pode até empatar diante do Bolívar, mas seria importante vencer para se manter com chances reais até da primeira colocação. Bora falar agora sobre o Flamengo, com muita confusão envolvendo política e 3 pré-candidatos à presidência. Detalhe curioso, os 3 fazem parte do mesmo grupo da situação de Rodolfo Landim, o que mostra o racha total. O candidato da situação será o Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente geral e também diretor jurídico, é o homem da confiança do presidente Rodolfo Landim. O primeiro candidato de oposição é o BAP,
que durante anos foi o principal aliado, a voz mais ativa da gestão de Rodolfo Landim. O BAP se irritou por não ter sido indicado pelo Landim e decidiu se lançar como oposição. E agora, nessa terça-feira, também surgiu a informação de que Maurício Gomes da Mota, que foi durante bastante tempo o vice-presidente de consulados e embaixadas, o trabalho dele é bem legal. Dando representatividade a torcedores do Flamengo por todo o país. Ele se desligou, ele entregou esse cargo de vice-presidente de embaixadas para se lançar candidato. Ele alega ser uma terceira via, mas dá para dizer que é mais um ex-integrante da situação que vai tentar a sorte nas eleições. Você que acompanha o canal e é rubro-negro, já tem uma preferência? Se você pudesse votar, escolheria pelo Dunche, escolheria pelo BAP ou pelo Mota? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Antes de terminar, deixa eu só trazer mais algumas informações sobre o Fla. E o Rubro Negro conseguiu um acordo com a Guaraviton, que há 10 anos deixou de pagar o patrocínio. A tendência não, a Guaraviton vai vender um terreno avaliado em 13 milhões de reais e repassará essa grana para o Rubro Negro. Gabigol no Palmeiras esfriou? Não, Escorpião, faz parte de uma estratégia. Não pode se anunciar que o Gabigol fechou com o Palmeiras por agora. O Palmeiras, inclusive, seria acusado de assédio, poderia tomar um processo gigante do Flamengo. Legislação permite que você assine um pré-contrato com o jogador nos 6 meses finais do vínculo, tá? Então, se ele tem contrato até 31 de dezembro, você pode assinar esse pré-contrato com ele a partir de 1º de julho. É óbvio que os clubes não esperam que essa janela de 6 meses abra para que inicie essa negociação, mas eles não podem avançar muito a ponto de fechar ou anunciar que fecharam, tá? Então, faz parte da estratégia também. O Valtinho Otto, que história é essa que a Série A parou? Pois é, Felipe, decisão tomada agora à tarde pela CBF. A CBF decidiu suspender 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. A paralisação se dá depois que 15 clubes dos 20 pressionaram a entidade. Os únicos que votaram contrários à paralisação foram Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino. Ou seja, os 4 times de São Paulo na Série A, além do Flamengo. Tá? Todos os demais entenderam que era hora de parar. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a vitória esmagadora do Flamengo sobre o Bolívar, que mantém o rubro-negro vivo na luta pela classificação para a próxima fase da Libertadores. Vamos analisar os detalhes da partida, os destaques individuais e o que vem pela frente para o time de Tite. Não perca nenhum detalhe. O Flamengo atropelou o Bolívar no Maracanã, vencendo por 4-0 na noite desta quarta-feira pela Libertadores. Esse resultado crucial mantém a equipe do técnico Tite na briga pela classificação às oitavas de final, agora dependendo apenas de si mesma para avançar. O time construiu a maior parte do placar ainda no primeiro tempo, com gols de Gerson, Ayrton Lucas e Cebolinha. Na segunda metade do jogo, Pedro fechou a conta. Com essa vitória, o Flamengo subiu para a segunda posição do grupo e, acumulando 7 pontos, igualando-se ao Palestino, mas ficando à frente nos critérios de desempate. O Bolívar segue na liderança do grupo com 10 pontos. No primeiro tempo, o Flamengo mostrou a que veio logo nos primeiros minutos. Cebolinha fez uma grande jogada individual pela ponta e encontrou Gerson livre na área para abrir o placar. Em seguida, Arrascaeta quase ampliou em uma finalização que passou perto. O Bolívar tentou reagir, explorando os espaços deixados pela defesa do Flamengo, e Pato Rodrigues acertou a trave em um chute perigoso. Contudo, a defesa boliviana continuava desorganizada, permitindo que o Flamengo mantivesse a pressão. Lampe fez grandes defesas em tentativas de Arrascaeta e Pedro, mas aos 37 minutos, Ayrton Lucas pegou um rebote na área para marcar o segundo gol. Pouco depois, De La Cruz pressionou Ramiro Vaca, resultando em um passe para Pedro, que deixou Cebolinha em posição de marcar o terceiro. Na segunda etapa, o Flamengo começou um pouco mais recuado, sofrendo alguma pressão inicial do Bolívar. No entanto, rapidamente retomou o controle. Aos 10 minutos, Pedro recebeu um bom passe de Gerson na área e fez o quarto gol. Com as entradas de Gabigol, Luiz Araújo e Lohan nos lugares de Pedro, Cebolinha e Arrascaeta, o Flamengo manteve a intensidade. O Bolívar, sem conseguir organizar uma resposta eficaz, dependia de jogadas individuais de Bruno Sávio, que foram neutralizadas pela defesa rubro-negra. O Flamengo continuou pressionando e quase ampliou com um chute de Ayrton Lucas que acertou a trave. O próximo desafio do Flamengo será na quarta-feira, quando enfrentará o Amazonas em Manaus pela Copa do Brasil.
Na semana seguinte, o rubro-negro voltará a campo pela Libertadores contra o Millonarios, da Colômbia, que já está eliminado. Devido à tragédia no Rio Grande do Sul, a CBF suspendeu o Campeonato Brasileiro por 2 rodadas, então o Flamengo não jogará no próximo fim de semana. Essa foi a análise da goleada do Flamengo sobre o Bolívar, que reacende as